Oi, pessoal! Hoje é o quarto episódio do quadro Arquiteto Sua Vida Faça Direito e hoje o tema é os tipos de sociedades existentes no Brasil. As sociedades existentes no Brasil, elas se dividem em dois grupos, que são as sociedades personificadas, que são as que têm registro na junta comercial, então tem um CNPJ, e as não personificadas, que são as que não possuem esse registro, então, consequentemente, não têm o CNPJ. A primeira tipo de sociedade não personificada é a sociedade comum. Na sociedade comum, os bens utilizados pelos sócios para gerir a empresa são considerados patrimônio especial da sociedade. Então, no caso de algum problema, algum tipo de dívida em que tenha que solicitar bens para pagar os credores, os sócios vão ter que arcar com os próprios bens. Então, a gente diz que a responsabilidade dos sócios nesse tipo de sociedade, ela é ilimitada e solidária. Quer dizer, os dois vão arcar como pessoa física na prestação de contas dessa sociedade. A sociedade em conta de participação, que também é não personificada, ela possui dois tipos de sócio. Um é o sócio ostensivo, que é quem gerencia e faz as negociações da empresa, e o segundo é o sócio oculto, que é o sócio que só investe, então ele não tem a intenção nem de aparecer. Então ninguém fica sabendo que esse sócio está investindo nesse empreendimento, nessa empresa, e todas as responsabilidades e direitos cabem ao sócio ostensivo. Então, um exemplo desse tipo de sociedade são os contratos que as construtoras fazem com os investidores para construir determinada edificação, determinado empreendimento. Passando para sociedades personificadas, são dois tipos de sociedades: as sociedades simples e as sociedades empresárias, que se dividem em mais 5 tipos. A sociedade simples, o registro dela é feito no registro civil das pessoas jurídicas e ela cabe a atividades intelectuais, como exemplo arquiteto, engenheiro, advogado, o setor da agricultura, e à exceção do advogado, que o registro ele é feito diretamente na OAB, e nas cooperativas, em que há sim o registro na junta comercial. No caso das sociedades empresárias, são 5 tipos diferentes. O primeiro é a sociedade em nome coletivo. Nesse caso, os sócios eles respondem de forma subsidiária pelas obrigações da empresa. E o que significa isso? No caso de uma dívida em que os bens da empresa podem ser penhorados para pagar esses credores, e no caso de não haver um patrimônio que possa cumprir com as suas obrigações, o judiciário ele vai direto nos bens das pessoas físicas, desses sócios, sem ter que passar pelo Instituto da Descaracterização da Personalidade Jurídica, que é um processo para que possa ser buscados esses bens da pessoa física para pagar as dívidas dos credores. Mas isso é um processo dentro de uma ação judiciária. E no caso da sociedade em nome coletivo, isso acontece automaticamente, não precisa desse processo de descaracterização. Num próximo vídeo, eu explico direitinho como funciona a descaracterização da pessoa jurídica. Um outro tipo de empresa é a comandita simples. No caso da comandita simples, tem 2 tipos de sócios. O primeiro são os comanditados, que são as pessoas que gerenciam e fazem a administração da empresa. E a esses sócios cabe a responsabilidade ilimitada e solidária. Então, qualquer problema, qualquer dívida, quem vão ser os sócios que vão ser responsabilizados e penalizados serão os comanditados. E o outro tipo de sócio da comandita simples são os comanditários, que são os sócios que são responsáveis apenas pela integralização da cota. E o que quer dizer isso? Quando é feito o contrato social, cada sócio subscreve o valor em que será responsável de contribuição para a empresa. Então, é feito o registro na junta, é aberta a conta da empresa com o CNPJ, e quando esse valor cai na conta da empresa, é dito que esse valor foi integralizado. Então, os sócios comanditários, a única obrigação deles é cumprir com esse valor que foi subscrito, e eles participam de deliberações e fiscalizam a empresa. O próximo tipo de sociedade é a sociedade limitada, que é a mais usada no Brasil. Ela está descrita nos artigos 1052 a 1087 do Código Civil, e quando ela pode ter apenas um sócio, que nesse caso é chamada de sociedade limitada unipessoal. E por que ela é tão utilizada?
No caso da sociedade limitada, os sócios eles respondem de forma limitada sobre o valor das suas cotas. Isso quer dizer que o patrimônio pessoal da pessoa física ele está protegido. Mesmo em caso de dívidas a credores, o judiciário não pode usar os bens da pessoa física para pagar as dívidas da pessoa jurídica, exceto nos casos onde foi feita a desconsideração da personalidade jurídica, que eu já falei anteriormente. Então, na sociedade limitada, as cotas elas podem ser integralizadas em dinheiro ou em bens, e o capital e os sócios eles podem ser alterados a qualquer tempo através de alterações feitas no próprio contrato social. Temos também a sociedade em comandita por ações, que no caso não são sócios, né? São acionistas que fazem a livre negociação dos títulos, que são as ações, e ela tem um acionista administrador, que é o diretor, e ele é nomeado por ato constitutivo dessa empresa, e para ser destituído, é feita uma deliberação dos acionistas e tem que ter no mínimo 2/3 do capital social empregado nessa empresa. Esse tipo de sociedade ele é regido por uma lei própria, que é a Lei 6.404 de 76, e que é a mesma lei que rege as sociedades anônimas. Na sociedade comandita por ações, o diretor, que é o acionista administrador, ele responde de forma subsidiária e ilimitada, que eu já expliquei anteriormente. No caso de dívidas, ele vai ser responsabilizado automaticamente, sem passar pelo processo de descaracterização da personalidade jurídica. E no caso das sociedades anônimas, também é uma sociedade regida por acionistas, com cotas, com ações, né, com livre negociação de ações, só que existe a responsabilidade limitada no limite de cada ação. Então, a personalidade jurídica que vai ser auditada no caso de dívidas. E ela é regida por um estatuto social. Existem 2 tipos, que é a aberta, que é a livre negociação para qualquer pessoa, e a sociedade anônima fechada, em que a negociação das ações é feita em um grupo específico de acionistas. As sociedades mais utilizadas no Brasil, então, são a sociedade limitada e a sociedade anônima. No caso da sociedade anônima, já são empresas consolidadas, maiores. Então, no caso das pequenas empresas, a grande maioria, utiliza da sociedade limitada pelo fator de os bens estarem protegidos. Os bens da pessoa física estão protegidos por ser responsabilidade limitada. E como uma curiosidade no tema dos tipos de sociedades existentes no Brasil, é que marido e mulher casados em comunhão universal de bens ou separação obrigatória de bens, eles não podem constituir sociedade, nem que haja mais um sócio envolvido. Pela legislação brasileira, isso não é permitido. Esse foi o vídeo de hoje, e se você gostou, curte e comenta aqui embaixo. Assim, esse vídeo vai atingir mais pessoas. E até a semana que vem.